Olha, minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Bom dia, governadora. Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlane, O'Hara, Lugo, e um bom dia especial aos ouvintes da 96. Eu tenho uma pauta extensa aqui de assuntos, mas, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação desses primeiros 28 dias de governo. Muito trabalho, né, Diógenes? Diante da realidade muito grave em que nós encontramos o estado do Rio Grande do Norte, o governo do Rio Grande do Norte. O desequilíbrio fiscal financeiro tão violento, né? Verdadeiro colapso, repito, do ponto de vista do descontrole das contas, do ponto de vista fiscal financeiro, que me levou a decretar a calamidade financeira. Sem falsa modéstia, tive a coragem de tomar essa iniciativa. Primeiro dia. Primeiro dia, até porque, afinal de contas, não tinha outro nome a ser dado diante da situação grave em que nós encontramos o Rio Grande do Norte, senão o nome de calamidade financeira. A senhora acompanhou muita coisa no período da transição. Lhe surpreendeu o quadro, a situação? Não, eu já tinha noção disso, Diógenes. Você lembra, essa campanha foi uma campanha onde eu me dediquei muito ao debate programático, muito. E eu fiz com o senso de responsabilidade, levando em consideração que era uma campanha onde a gente tinha chances reais de ganhar as eleições, como graças a Deus de fato aconteceu. Sempre motivo, né, para agradecer a confiança da maioria do povo potiguar, mais de 1 milhão de votos. Então eu já tinha noção, claro que tinha, e por isso que não nos surpreendeu. Na verdade, o que há é que quando você, já a partir da transição e depois já no exercício do governo, passa a ter um acesso direto aos dados, o que você verifica é que o grau do desequilíbrio, ou seja, é maior ainda, só isso. Mas veja, né, não basta só a gente constatar, fazer o diagnóstico como nós temos em mão. É tomar atitude, é tomar iniciativa, e é o que nós exatamente temos feito. Calamidade financeira. Tenho dito sempre, não fiz isso para alarmar a sociedade, não. Fiz isso para alertar a sociedade. Fiz isso, né, para mais uma vez convocar a sociedade como um todo, o setor empresarial, a representação dos trabalhadores, convocar os demais poderes no sentido de darmos as mãos para que a gente possa, se Deus quiser, tirar o Rio Grande do Norte dessa UTI em que ele se encontra, literalmente, repito, que é esse colapso fiscal financeiro, que se expressa, por exemplo, por algo que estava se tornando rotineiro e se naturalizando no Rio Grande do Norte, que era não pagar servidor em dia. É brincadeira isso. E esse é o primeiro ponto da nossa agenda aqui, da nossa pauta, que é exatamente a senhora elegeu isso como prioridade nesse início de governo, né? Não podia ser diferente. E aí, veja bem, decreto estado de calamidade financeira. Naquele mesmo dia que decretei, liguei para o doutor Monsueto de Almeida, que vem a ser o secretário de Política Econômica, e disse a ele... Equipe Econômica do Governo Federal. E disse a ele, doutor Monsueto, essas são as razões pelas quais estou decretando estado de calamidade financeira. Aliás, a iniciativa que nós tomamos aqui depois fez escola, né, Diógenes? Porque vários estados tomaram essa Goiás, Mato Grosso... Tomaram essa mesma iniciativa. Mas enfim, dizia doutor Monsueto. Doutor Monsueto, eu tomei essa decisão, né, diante da realidade dura, grave em que nós encontramos o Rio Grande do Norte, mas quero dizer que essa decisão aqui não é para gerar conflito, nem confronto, seja lá com quem for, muito pelo contrário, é para criar as condições de governabilidade, e nesse sentido quero dizer para o senhor que nós esperamos contar com o apoio do governo federal. De pronto, a equipe econômica esteve em Brasília, vale ressaltar aqui, ele foi extremamente atencioso, inclusive corroborou comigo que diante da realidade em que encontrei o Rio Grande do Norte, esse desequilíbrio fiscal financeiro violento, ele concordou com a decisão que tomei. A equipe econômica esteve lá e, fruto já desse diálogo do governo do estado com o governo federal, está chegando hoje
hoje uma aqui, equipe do Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Eu vou inclusive participar do início da reunião agora, exatamente às 14 horas. Está chegando já a missão do Tesouro Nacional. Paralelamente a isso, o que é que faço? Anuncio um plano estadual de recuperação fiscal, que vocês vêm acompanhando. Dentro desse plano estadual de recuperação fiscal, várias iniciativas já estão em curso, porque nosso foco é estabilizar o pagamento dos servidores, dando a eles previsibilidade e um tratamento de isonomia e, para tanto, nós precisamos controlar as despesas no Rio Grande do Norte. Ou seja, nós precisamos reduzir despesas e aumentar as receitas. Eu vou repetir, né? Esse governo, né, vai estar totalmente engajado, vigilante, no sentido de reduzir as despesas. Portanto, nós precisamos controlar essas despesas e, ao mesmo tempo, aumentar as receitas. Então, esses decretos que nós já já estamos implementando, faz parte desse esforço de controlar as despesas. Vamos lá, os decretos. Primeiro, retorno dos servidores cedidos. Diógenes, eu pergunto a você, aos ouvintes, por que os servidores do Rio Grande do Norte cedidos aos outros órgãos, o ônus não fica para o órgão cedente e fica para o Estado? Por quê? Veja, agora mesmo... Historicamente... veja mesmo, agora mesmo eu estou precisando, e graças a Deus estou tendo o aval, né, de servidores públicos ligados a instituições do governo federal, como a UFRN, a UFESA, né, e o Estado vai bancar o salário desses servidores, e assim deve ser. Então, a partir de agora, né, o servidor cedido a outro órgão não tem nenhum problema, ele pode ser cedido à Assembleia Legislativa, ao Poder Judiciário, eventualmente a outra instituição. Justificativa, claro, né? Não, a devida justificativa, e dentro desse contexto, quem vai pagar é o órgão cedente. Outra medida que nós adotamos agora estabelecer, numa excepcionalidade, o horário dos servidores corrido até às 14 horas. Isso também vai contribuir, a gente vai reduzir custos com energia, com terceirizados e etc. E uma medida, evidentemente, que não vai prejudicar, né, o atendimento ao público, até porque aquelas áreas essenciais vão funcionar os seus 2 expedientes normalmente. Outra medida que nós estamos adotando também é o controle da frota de automóveis, de veículos, sejam os automóveis próprios do Estado, sejam os automóveis locados. Brincadeira, Diógenes, era um festival, tá entendendo, de carros à disposição no governo do Estado. A senhora já tem um número desse corte, dessa redução? Eu sei que lá no Gabinete Civil já devolveram muitos carros, porque nós vamos fazer esse cadastramento, repito, para saber efetivamente quantos carros estão à disposição do governo do Estado, e a partir daí estabelecer algo que é fundamental, que é o controle da distribuição de combustível. Então o momento é de cadastramento, de levantamento desses carros alugados. Os secretários têm 15 dias que já começaram a correr, tá entendendo? Para esclarecer, trazer os dados, quantos carros estão disponíveis e todo o controle que nós vamos fazer da distribuição do combustível. E, para tanto, vamos contar numa gestão compartilhada, a Secretaria de Administração, Virgínia, com o Coronel Araújo, que é a Secretaria de Segurança Pública, que desenvolveu um programa muito interessante, inclusive com o auxílio do CIOSP, do ponto de vista de monitoramento da questão dos carros da segurança do combustível. Pública. Outra coisa, Diógenes, por exemplo, essa questão do retorno dos servidores. Lá na governadoria, eu cheguei lá, tinha 130 policiais na governadoria. Já devolvi 45. 45 policiais e quero devolver mais. Porque entendo que é um exagero. O Gabinete Civil com 130, 128 policiais civis, enquanto isso faltando polícia exatamente nas ruas,
Já devolvi 45. Outra coisa, você acompanhou essa semana, mandei cancelar o contrato que o Gabinete Civil tinha com o restaurante Camarões. E aqui quero deixar claro que eu não tenho nada contra o restaurante Camarões. Aliás, é um dos melhores restaurantes. Um dos melhores, não só do Rio Grande país. Não só do Rio Grande do Norte e do Brasil. E faça essa propaganda, porque é mesmo. Né? Aliás, nós temos uma gastronomia extraordinária aqui em Natal. Tinha uma continha lá, porque, veja bem, não é só a questão da economia que nós vamos fazer para o Estado, é o simbolismo do gesto. A governadora é uma professora, é servidora pública, então ela tem que tirar do seu bolso, tá entendendo, dinheiro para pagar o almoço, a refeição, assim exatamente como os demais secretários. Outra coisa, temos um restaurante lá no centro administrativo, né, também. Né, parece que a senhora já esteve lá por lá. Já estive lá também. Veja bem, Diógenes, por exemplo, quando eu abri mão da residência... Não é para foto de campanha, não. Não, quando eu abri mão da residência... Não, Diógenes, você me conhece. Quando eu abri mão da residência oficial... É porque isso tem a ver com o meu estilo, tá entendendo? Com o meu perfil, com a minha simplicidade, tá entendendo? E digo mais, toda e qualquer iniciativa que vier para contribuir com a economia que nós precisamos fazer, é importante e é necessário, e além do mais a questão, repito, do simbolismo. Mas feito isso, Diógenes, então essas iniciativas que estão em curso, por exemplo, outro decreto muito importante, que é a revisão de todos os contratos no que diz respeito a licitações, a locação, em todas as áreas. Diógenes, eu poderia resumir dizendo o seguinte: pente fino. Nós estamos fazendo um pente fino no que diz respeito à questão do uso dos recursos sem intenção públicos. De caça às bruxas. Não, de maneira nenhuma, porque é nossa obrigação. Nós estamos fazendo um pente fino no que diz respeito ao uso dos recursos públicos e à gestão dos bens públicos. Até porque eu sempre digo aos secretários, tenho dito muito a eles, né? Primeiro, paciência, humildade, respeito, né? Para exercer o diálogo com a sociedade e a gente nunca esquecer, né, daquela regra básica da Constituição, que é aquela que diz que o serviço público tem que se pautar pela impessoalidade, pela ética, pela publicidade, pela transparência e pela eficiência, tanto na gestão do uso dos recursos públicos como na gestão dos bens públicos. Então, esse é um conjunto de decretos. Um breve relato da avaliação. Dizer para você que, evidentemente, que todo o nosso esforço voltado para estabilizar o pagamento dos servidores, dá a ele previsibilidade e isonomia. Isso significa o quê? O esforço para pagar dentro do mês. Nós estamos concluindo o mês de janeiro agora. Dia 31. Em seguida, vamos sentar com o Fórum dos Servidores. Já dá para definir um calendário, Fátima? Do que tem que pagar para frente? Gostaria muito de anunciar isso aqui em primeira mão no microfone da 96, mas não tenho condições ainda, Diógenes, diante, repito, desses desequilíbrios. Mas fevereiro o procedimento vai ser o mesmo que foi nesse mês de janeiro. Nós estamos trabalhando exatamente nessa direção. Se Deus quiser, em fevereiro, garantir também o pagamento aos servidores públicos do Rio Grande do Norte dentro do mês. E com um detalhe, a previsibilidade é evidente que é o servidor, graças a Deus, né, saber que naquele dia o dinheirinho vai cair na conta dele. E o tratamento isonômico, por quê? Porque dentro do mês eu vou pagar ao ativo, ao aposentado e ao pensionista. Agora, ao mesmo tempo, sem descuidar do passivo. Eu quero mais uma vez aqui... Isso é o que eu ia perguntar para a senhora. A senhora está tentando dar um encaminhamento aos pagamentos do mês, a partir de agora, mas tem esse passivo de quase R$1 bilhão, que é a grande preocupação do servidor. A coisa está encaminhada. O secretário Aldemir Freire, em entrevista a mim recentemente na Band, chegou a dizer que o equilíbrio desse passivo, dessas contas, só deve ocorrer no ano que vem. Esse é o entendimento da senhora também? O equilíbrio geral, Aldemir tem razão. O fosso é muito profundo, né? Você veja bem, Aldemir, desculpa, Diógenes, eu cheguei lá, tinha 3 milhões no cofre.
3 milhões de reais. 3 milhões no cofre, 3 milhões de reais. Aí tem 1 bilhão de dívida com servidores, 1 bilhão e 200 com fornecedores, 115 com consignados. O governo anterior chegou à façanha, descontou do servidor, né, o chamado empréstimo consignado, no entanto, não repassou às instituições bancárias. Obrigação indébita, né? Sim, inclusive o Banco do Brasil judicializou. Eu quero, inclusive, dizer que a partir já de janeiro, o governo da professora Fátima Bezerra não vai reter o repasse dos empréstimos consignados. Essa questão do consignado, dessa dívida, que a senhora inclusive fez referência agora, vai impedir a negociação dos royalties do petróleo com o Banco do Brasil, Fátima? Não vai. Inclusive, tanto é que o primeiro gesto que eu adotei já foi esse. Por exemplo, a partir de janeiro, nas tratativas em curso com o Banco do Brasil... Mas tem a dívida. Sim, não, mas a dívida a gente negociará, até porque nós temos que pagar, né? Assim como temos que saldar a dívida com os servidores, que para mim é sagrado. Então, num gesto exatamente de normalizar essa situação, assegurei ao Banco do Brasil que a partir de agora do nosso governo, nós não vamos reter o repasse no que diz respeito ao empréstimo consignado. Agora vamos lá, Deus, como eu estava colocando. Então nós pegamos, veja bem, esse passivo de quase 3 bilhões. Por outro lado, há um déficit estimado com relação ao orçamento de 2019, no valor de 1 bilhão e 800. Então não existe mágica, né? Você não tem como resolver isso de um dia para outro. Aliás, você não tem máquina para fazer dinheiro. Não, exatamente. Né? Aliás, eu coerentemente com tudo aquilo que eu preguei na campanha. É só lembrar o que eu dizia na campanha, que não tinha uma bala de prata, não tinha uma medida isolada, né, milagrosa, não. O que era necessário, e é o que nós estamos fazendo, é um conjunto de medidas tomadas de forma harmônica, determinada, para que ao longo dos 4 anos a gente traga o Rio Grande do Norte para o equilíbrio do ponto de vista fiscal, financeiro e econômico. E é isso que nós estamos fazendo. Alianto mais a você. Estaremos enviando para a Assembleia Legislativa um conjunto de outras medidas. Não vou adiantar aqui para você hoje, as medidas já estão... Mas se quiser, fica à vontade. Não, mas aguarda um pouquinho. As medidas já... Fica à vontade. Tá certo. Mas eu acredito que entre elas está a autorização para antecipar royalties a partir de 2020, perfeito, 2021 até 2022 em todo o seu mandato. Parece que isso é fundamental para garantir os recursos extras, governador. Perfeito, exatamente, Diógenes, porque é importante, né, aqui a gente destacar que o mesmo empenho da governadora para, se Deus quiser, estabilizar o pagamento dos servidores públicos estaduais é igual a busca de receitas extras para corrigir esta injustiça e quitar o passivo que o Estado tem para com os servidores. Vamos lá. A senhora falou que não tem bala de prata, mas essa questão dos royalties, primeiro, é a questão, é a bala de prata? Não, nós temos que ter outra porque não é suficiente, infelizmente. Claro que o dinheiro dos royalties, eu diria para você, vai ajudar a gente pagar uma parcela expressiva desse passivo, principalmente no que diz respeito a pensionista e aposentado. Porque livra também o caixa do Tesouro. Exatamente. Né? Perfeito, Diógenes. Então, veja, projetinho pronto já. E a ser enviado à Assembleia Legislativa, pedindo tem autorização. Data já? Tem data? Dia 1º. Dia 1º de fevereiro. Sim, pedindo à Assembleia Legislativa para autorização para que a gente possa, no exercício do mandato, Diógenes, exatamente antecipar os royalties relativos a até 2022. Certo? Que é o período da sua gestão. Segundo, nessa autorização, eu estou pedindo à Assembleia Legislativa que me dê autorização para que eu possa negociar com as instituições bancárias em geral, tanto públicas como privadas. Porque o que vai pautar, né, a determinação da governadora vai ser aquela negociação que melhor atenda aos interesses dos servidores, aos interesses do Estado. Só para deixar bem claro, não vai ser uma autorização específica para esta ou aquela instituição, não. Vai ser uma autorização em aberto para a melhor proposta. Exatamente. Dos bancos. Por exemplo, nós estamos, claro, em tratativas com o Banco do Brasil. Evidentemente que o Banco do Brasil, inclusive, é quem administra a folha
né, de pagamento do governo do Rio Grande do Norte. Estamos em reuniões com o Banco do Brasil. A semana passada a reunião foi boa, mas a equipe econômica também abriu diálogo com a Caixa Econômica Federal. E eu estou pedindo, vou pedir à Assembleia Legislativa que autorize também que esse diálogo possa ser feito também com instituições privadas. A senhora disse que a conversa com o Banco do Brasil foi boa, mas o Banco do Brasil não está demorando demais para dar uma resposta à proposta do governo sobre o royalties? Pois é, também acho, entendeu? Acho que estamos pedindo, inclusive, concordo com vocês, estamos pedindo... Não há uma demora. Estamos pedindo agilidade. Outra medida, estou falando de receitas extras. Então, primeiro, royalties, se Deus quiser, né, uma vez isso concretizado. Agora, é aquilo que eu tenho dito, isso também leva um tempo. A Assembleia Legislativa vai apreciar. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Assembleia vai nos dar essa autorização pela importância que tem essa medida, que é fazer justiça aos servidores do nosso Estado. Segundo, agora, a autorização dada, aí nós temos que ainda a etapa seguinte, que é a negociação com as instituições bancárias. A outra medida, Diógenes, é a renegociação da folha. Também já está em curso. Diálogo com o Banco do Brasil, diálogo com a Caixa Econômica, e eu também vou pedir à Assembleia Legislativa, está entendendo, a autorização para que isso fique em aberto, porque essa renegociação da folha também vai nos dar um dinheirinho extra. Termina quando, governadora? Acho que falta em torno de um ano e pouco. Outra medida é o Fundo de Compensações de Variações Salariais. Isso tem a ver com, com a questão dos créditos imobiliários, daquelas instituições da chamada administração indireta. Esse Fundo de Compensações de Variações Salariais, nós estamos também já numa perspectiva de que possamos... que venha um dinheiro extra em decorrência disso aí. A outra possibilidade de receita extra, essa que eu considero muito, muito importante, que é a seção onerosa, que trata da questão do petróleo e do sal. Já tenho conversado, inclusive conversei com a bancada federal a semana passada. Houve uma boa receptividade. Muito boa reunião, muito boa. Inclusive com a presença de políticos adversários. Sim, mas todos eles. General Girão, que é do PSL. Exatamente, do General Girão, os nossos senadores, os deputados todos lá estiveram, com exceção do deputado Fábio e o deputado Walter. O deputado Walter, inclusive, justificou, enfim, mas todos eles, o senador Stevenson não pôde vir, mas justificou também. Quero aqui dizer que a bancada federal, os deputados federais e os 3 senadores, e independente de diferenças de natureza política ou partidária, todos eles irmanados no que diz respeito a ajudar o governo do Rio Grande do Norte, especialmente nessa quadra difícil que ele se encontra. E nesse contexto ainda, quero dizer para você que nós estamos encaminhando o pedido de audiência ao presidente da República. Está confirmado Paulo Guedes para essa semana? Não está confirmado, Diógenes. Inclusive até porque a imprensa noticiou. Não temos confirmação até o presente momento. Até porque combinei com a bancada federal que o pedido seria assinado pela governadora e por todos os parlamentares. Né? Nós já fizemos contato, mas nós estamos oficializando, porque eu estou pegando a assinatura. Isso deve ocorrer em fevereiro, porque o presidente hoje, inclusive, está passando por uma cirurgia, tem posse dos deputados, não só aqui, mas Veja no Brasil. Bem, então vai ficar mas conversei com a bancada federal, porque, por exemplo, as matérias de interesse do governo do Rio Grande do Norte, nós temos, por exemplo, os investimentos em curso no que diz respeito, por exemplo, ao Iticica. Né? Que está atrasado. Graças a Deus recebi a notícia que eles liberam uma parcela hoje. Hoje para a barragem de Oiticica. A liberação estava suspensa no final do ano passado. Estava suspensa, mas tive a notícia do DINOC sexta-feira que o dinheiro seria liberado hoje, uma parcela. Mas enfim, nós temos os investimentos na área de infraestrutura hídrica, nós temos os investimentos aqui na área de infraestrutura rodoviária, na questão, por exemplo, da habitação. Isso sem contar as áreas, né, que merecem uma atenção muito especial nossa, como, por exemplo, segurança. Né?
saúde, houve uma queda, né, educação, já houve uma queda, uma redução em torno de 38%, e aqui me permita, Diógenes, em nome do povo do Rio Grande do Norte, eu aqui destacar e agradecer o papel que a equipe de segurança pública vem desempenhando nesses primeiros 28 dias de governo. A senhora acredita essa queda nesse mês de janeiro, já o trabalho dessa nova equipe? Sem dúvida, eu agradeço a Deus todo dia, porque é uma equipe de grande qualificação do ponto de vista profissional, uma equipe de muita seriedade, de muita dedicação, uma equipe muito respeitada, uma equipe que tem trabalhado num clima, né, de muito entrosamento, sintonia, ou seja, há um planejamento, né, há todo um trabalho integrado, desde o Coronel Araújo, né, que é o nosso secretário, o Coronel Alarico, que é o comandante da Polícia Militar, Monteiro, à frente do Corpo de Bombeiros, Saraiva, da Polícia e Ana Civil. Cláudia, exatamente na Polícia Civil. Então, a Operação Verão está sendo um sucesso pela eficácia da operação, ou seja, as pessoas dando conhecimento, e mais do que isso, todo fim de semana eu estou indo em loco ver a operação, as barreiras. Estive lá em Pipa, estive em São Miguel do Gostoso, no litoral norte. Ontem fui exatamente lá para a barreira de Pium, e as pessoas colocando para mim, mesmo aquelas pessoas que tiveram a sua moto de repente apreendida porque estavam com documento irregular, mas dizendo a mim claramente: está correto, governadora, o que a senhora tá fazendo. Enfim, a operação com muita eficácia, com muita presença. Governadora, e mesmo diante de todas essas dificuldades, Diógenes, assegurei o pagamento das diárias operacionais. Governadora, aproveitando que a senhora falou da bancada federal, no empenho, no esforço para ajudar, há uma proposta, num estudo lá em Brasília, que o governo federal quer incluir os estados na reforma da Previdência Social. Isso vai permitir que, por exemplo, a reforma da Previdência não precise necessariamente ser aprovada pelas Assembleias Legislativas. Isso seria, inclusive, na visão da equipe econômica em Brasília, uma forma de ajudar os governadores a enfrentar a questão do déficit previdenciário. Em primeiro lugar, eu queria saber a sua opinião sobre essa ideia, que inclusive conta com a simpatia de um colega seu lá do Piauí, que é o governador Wellington Dias, do PT. A segunda questão, já emendando, que é Previdência, a questão, eu tive aqui com o Nereu Linhares, que é do IPERN, e há uma ideia de que os poderes banquem seus aposentados. Eu queria uma palavra da senhora sobre essas duas questões. Diógenes, primeiro, com relação a esse tema da reforma da Previdência, esse é um debate que necessariamente tem que ser feito a nível nacional. Se insere exatamente nesse contexto. O que nós sempre temos dito é que esperamos que esse debate e o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, vá atuar de forma muito vigilante. Primeiro, que ele seja feito com muita transparência, transparência nos dados, muita seriedade. Segundo, que a proposta de reforma apresentada não venha penalizar os mais pobres, não venha penalizar exatamente os trabalhadores mais vulneráveis. Veja bem, qual era a crítica que a gente fazia à proposta de reforma anterior? Você lembra disso? Era o fato de querer estabelecer uma regra única para um país com tanta ainda disparidade e diferença do ponto de vista regional, sem olhar especificidades de algumas categorias, como professores, policiais, etc. e tal. Por exemplo, a questão do trabalhador rural. Enfim, eu estava lendo, inclusive, essa semana, que o FONACAT, que é o Fórum Nacional que representa os servidores de carreiras típicas de Estado, achei interessante eles colocando, e o Fórum Estadual dos Servidores aqui também coloca isso, que não desconhece de maneira nenhuma a necessidade, está entendendo, da reforma da Previdência. Agora, repito, ela tem que ser colocada na mesa, um debate muito, muito transparente. Tá, mas eu queria que venha, tá entendendo, não para penalizar exatamente os trabalhadores, os mais pobres. Segundo, com relação à questão de Nereu. Não, mas eu queria, só para deixar claro, essa questão lá da reforma. Então, a senhora é simpática que, com transparência, com aprofundamento, se discuta em Brasília, votos no Congresso Nacional e que essas regras passem a valer nos estados, é isso? Olha, veja bem, Diógenes, eu acho que
a realidade caminha exatamente para isso. Porque tem determinadas regras que vão ser, na verdade, vai reger a vida, não é só dos servidores a nível federal, mas também nos estados e nos municípios. Agora volta a colocar, né? Isso tem que ser um debate feito com muita transparência, e nós não podemos de maneira nenhuma deixar que prospere uma proposta de reforma, né, que venha ampliar as injustiças e penalizar exatamente os trabalhadores e os mais pobres. Nereu Linhares. Nereu é o seguinte, um especialista em previdência. Graças a Deus está dirigindo o IPERN, um nome muito respeitado, está lá empenhado, e uma das medidas que nós vamos apresentar para buscar, né, a recomposição, o equilíbrio do Fundo de Previdência dos Servidores do Estado, esse diálogo que nós estamos já iniciando com os demais poderes, onde cada poder assuma, bem como outras medidas também que estão sendo analisadas. Tem reunião quarta-feira com os deputados estaduais? Sim. Qual é a pauta? A pauta é exatamente essa crise fiscal financeira. Esse pacote de medidas que vai ser encaminhado. Esse pacote de medidas, né, que vai ser encaminhado. Vamos no primeiro momento. A senhora, em primeira mão, já apresentou aqui 2 ou 3 medidas? Já apresentei. Diógenes, primeiro, na reunião com a bancada estadual, exemplo da bancada federal, nós vamos fazer um balanço desses 28 dias, de forma mais sistematizada, detalhar para os parlamentares todas as medidas adotadas até o presente momento, que fazem parte do plano estadual de recuperação fiscal, e conversar com os deputados a segunda etapa, que são essas medidas legislativas que serão encaminhadas à Assembleia Legislativa, a começar inclusive do próprio decreto que trata de calamidade financeira, que terá que ser apreciado. Bem como também, Diógenes, quarta-feira nós estaremos sentando com o Fórum dos Servidores, porque uma das medidas... Porque essas reuniões têm sido permanentes, né? Exatamente. Não, uma das medidas que nós adotamos também foi instituir o Comitê Estadual de Negociação Coletiva Permanente, porque essa vai ser a marca desse governo. Diálogo, né, união, né, em prol exatamente dos interesses do povo do Rio Grande do Norte. E temos estabelecido um diálogo muito bom também com o setor produtivo, com o setor empresarial. Eu quero aqui... Vai ter aumento de imposto? Veja bem... Aumento de carga tributária? Não, aumento de carga tributária não. Nós estamos discutindo, por exemplo, a questão do PROAD. Sim. Evidentemente que deixando aqui muito claro, como disse ao presidente da FIER, Amaro Salles, e aos demais, o PROAD será mantido. Eu disse isso durante a campanha. Mas o governo está falando em revisão, né? Sim, no sentido de aprimorar, de modernizar. Até porque, veja bem, o PROAD é um instrumento para atrair indústrias para o Rio Grande do Norte, para gerar aquilo que o Rio Grande do Norte mais precisa, que é emprego. A gente precisa de emprego para dar dignidade, né, às pessoas, e movimentar a economia e elevar inclusive a receita do nosso estado. E é muito dinheiro envolvido nisso. São mais de 300 milhões de reais para 95 empresas. Né? Agora, veja bem, vamos sim aprimorar, vamos nessa revisão que nós vamos fazer, no sentido de modernizar, de trazer inclusive justiça tributária. Agora, o que é importante, essa medida não será tomada sem o diálogo com os empresários. Assim como as medidas que dizem respeito aos servidores, elas são tratadas com os servidores igualmente. As medidas que dizem respeito aos empresários passarão lá pelo crivo do diálogo e pelo crivo do debate com os empresários. Apesar do diálogo aberto, a senhora teve que recuar numa medida, por exemplo, no caso dos servidores, que foi a questão da licença-prêmio. O governo, faltou diálogo antecipando essa decisão? Veja bem, Diógenes, eu acho que o governo teve a humildade, e é muito bom a gente ter a virtude da humildade, tá entendendo? O governo teve a humildade ali de reconhecer o seguinte: primeiro, que se nós temos um comitê estadual de negociação coletiva permanente, aquela medida era para ter sido colocada no âmbito do comitê. Então, houve um descuido ali de não acertar os ponteiros. Porque, veja bem, é evidente que vai ter medidas que a gente vai colocar no comitê estadual, e os servidores têm toda a razão, podem discordar, mas a gestão pode ter um pensamento diferente,
vai encaminhar, mas depois de ter feito o diálogo, o debate, etc. Nesse caso, só para colocar, veja bem, a questão da licença-prêmio, até para aproveitar aqui para esclarecer. Primeiro, isso é um direito dos servidores, né? É um direito que os servidores têm. O que nós vamos fazer? Nós vamos tratar do disciplinamento, do ordenamento, né, do direito à licença que os servidores têm, que está previsto na nossa Constituição. Isso será feito com critério, no âmbito, inclusive, do Comitê Estadual, com os nossos secretários e os servidores, porque, do mesmo jeito que a Constituição assegura ao servidor, decorrido aquele tempo, ele ter o direito do gozo da sua licença, mas essa mesma Constituição faculta à gestão que essa licença, para ser concedida, ela tem que atender o interesse de ambas as partes, do servidor e também da gestão. O que eu quero colocar com isso? É que vamos aqui imaginar que de repente chegue um número elevado de pedidos de licença ao mesmo tempo. Aí eu tenho que ver o interesse da gestão. Perfeito. Aí você pode me perguntar, então como fazer? Por exemplo, você pode adotar o critério de antiguidade, mas isso, repito, o que nós vamos tratar no âmbito do Fórum dos Servidores, que é o que deveria ter sido feito, mas vai ser feito, é o disciplinamento, o ordenamento do ponto de vista do direito à licença. Jorge, mas deixa eu só rapidinho dizer para você o seguinte. Rapidinho, nós temos bem rapidinho. Eu quero só dizer ao povo do Rio Grande do Norte que eu falei aqui só de questão do desequilíbrio fiscal, financeiro, mas quero dizer que durante esse período, graças a Deus, o governo tem se voltado muito com relação à busca do ambiente econômico. Eu dizia na campanha que o governo nosso vai estar de portas abertas, ambiente favorável aos negócios, com segurança jurídica, etc. e tal. Quero aqui colocar que, por exemplo, tivemos uma reunião sexta-feira com o Procertão maravilhoso. Procertão é aquele programa de incentivo à economia, lá no semiárido, das oficinas de costura. O programa não só vai ser mantido, como ampliado. Nós tivemos já com o dono da Vicunha, visitei recentemente a indústria de produção de camarão Potiporã. Essa empresa investiu tanto em tecnologia, inovação, ciência, que hoje é a maior produtora de camarão, não é do Nordeste, é do Brasil. Vamos receber agora à tarde uma empresa francesa que vai anunciar ampliação de investimentos aqui no Rio Grande do Norte. Que área? Na área de energia eólica. A Potiporã, quero aqui dizer para você também, que quando estive lá, também anunciou a ampliação de investimentos no Rio Grande do Norte. Então, assim, estou colocando isso porque... a gente ficar só falando de crise, falando de oportunidades. Pelo contrário, falando de oportunidades, até porque, Diogo, encerro mesmo dizendo a você uma coisa aqui. Olha, todas essas medidas para corrigir esse desequilíbrio fiscal financeiro, elas se fazem extremamente necessárias, mas vamos combinar, Diógenes, a estabilidade mesmo do ponto de vista fiscal financeiro, não é só do Rio Grande do Norte, mas dos demais estados e do país inteiro, virá, meu querido, pela recuperação forte da economia. O que a gente mais precisa aqui é de emprego, repito, emprego digno para o nosso povo e com isso, a gente inclusive melhorar a capacidade de arrecadação da receita, que está inclusive em curso aí a questão da dívida ativa também, que nós estamos tomando medidas, a operação física integrado, mas é isso. Assuntos para outra entrevista. Eu queria agradecer a presença da governadora, mas rapidinho, Iranilson, nosso ouvinte aqui, mandou uma foto da Ceasa agora de manhã. Olha o lixo lá. Não sei se a senhora tem conhecimento. Isso é um absurdo isso, Iranilson. Olha aqui o lixo. A semana passada nós pedimos, inclusive... Você que está me ouvindo aí, acompanhando pelo Face Live, tá aqui as imagens do lixo lá. E eu achei importante mostrar, porque a Ceasa... Com certeza, isso é um absurdo isso é um desrespeito. Vou sair daqui, Iranilson, imediatamente... pedir providências. E pedir providências. Tá Obrigado, governadora. Olha, a gente encerra o Jornal 96 informando que o governo federal quer incluir estados na reforma da Previdência.
O presidente Bolsonaro passa por cirurgia em São Paulo nesse momento. Relatório de despesas do último bimestre de 2018 deve apontar que despesas com pessoal representam quase 75% das receitas potiguares. Mulheres suspeitas de roubo trocam tiros com a polícia. Número de homicídios cai no Rio Grande do Norte nas 3 primeiras semanas deste ano. ABC empata no Piauí em duelo da Copa do Nordeste. América perde para o Globo e o técnico Luizinho Lopes tem cargo ameaçado. Obrigado a todos. Até amanhã no Jornal 96.